Graça e paz. Muito bom voltar, subir neste púlpito e falar com a igreja. Bem, queridos, faz exatamente 7 meses da última vez que eu vim para trazer a palavra para os irmãos. Eu pedi, a última vez foi no dia 6 de fevereiro, e eu pedi à pastora que me desse uma licença, porque eu estava bastante fragilizada, havia passado por momentos bastante difíceis, e eu precisava de um momento só meu com o Senhor, um momento em que houve grande tratamento do Senhor, um momento em que eu pude meditar, ler muito a palavra, no momento em que eu fui restaurada, eu fui renovada, eu fui transformada e me senti realmente em condições de voltar a fazer aquilo que eu creio que é o talento que o Senhor me deu, e eu pude assim voltar a servi-lo da forma que eu creio que Ele quer. E houve assim uma convergência dos momentos em que eu comecei a falar: Senhor, qual vai ser a hora em que o Senhor vai querer que eu retorne, o Senhor vai me falar. Algumas pessoas vinham e falavam comigo que estavam com saudades do que tinha acontecido, mas eu esperava realmente um sinal do Senhor de que era a hora de voltar. E a pastora Meire me ligou há umas 2 semanas ou 3, aí eu falei: não, pastora, agora eu estou pronta para retornar. E daí ela me ligou essa semana e eu estou aqui novamente, queridos. Amém? Baixa sua cabeça e vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus. Pai, queremos te agradecer porque sabemos que Tu estás aqui, Pai. Ó Senhor, sabemos que Tu habitas esse lugar, que Teu Espírito Santo passeia, Senhor, sobre os corações, sobre as vidas de cada um dos meus irmãos que aqui está. Pai, muito obrigado por esse tempo de aprendizagem, de ensino, Senhor, de tribulação, Pai, e de restauração, Pai. Que cada um dos meus irmãos, ó Pai, possam ter essa oportunidade, Senhor, de ter um encontro, Senhor, tão profundo contigo, Senhor, renovando de forma avassaladora a sua fé, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor possa vir hoje, Senhor, falar a cada um dos corações, Pai. Que, Senhor, através da minha pessoa, Senhor, que nesse momento, Senhor, pede que o Senhor me esvazie de mim, Pai. Que o Senhor me encha, Senhor, com o Teu poder. E que através dessa palavra, os meus irmãos possam ser renovados, fortalecidos em sua fé. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amém. Queridos, o tema hoje da nossa ministração chama-se Expandindo a Chama de Cristo. Bom, eu quero dizer para vocês que hoje eu estou tão nervosa, tão gelada, como se fosse a primeira vez que eu estivesse falando para os irmãos, tá? Então, é uma coisa de louco. Nem dormi direito, mas enfim, perdoem qualquer falha, amém? Então, para falar a respeito da expansão da chama de Cristo, que afinal de contas é o papel que nos cabe, e por isso que nós estamos aqui, eu quero que os irmãos abram a palavra em Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Enquanto os irmãos estão procurando Atos 1, de 1 a 14, eu quero dizer que nós estamos planejando, no ano que vem, oferecer no discipulado o estudo do livro de Atos. Se Deus quiser, vai estar pronto e aí os irmãos poderão vir. E eu aproveito esse momento, queridos, para fazer um chamamento mesmo à igreja, aos nossos irmãos, que, embora eu saiba da dificuldade que é vir ao culto quinta-feira, vir ao discipulado, mas é tão importante o discipulado, gente. A gente aprende tantas coisas, tanto os que ministram quanto os que são ministrados. E não há outra forma de você aprender a palavra de Deus senão você frequentando a aula, não é? Você pode até ler a palavra em casa, mas você será muito mais enriquecido quando você estiver aqui. Amém, queridos? Então, façam um esforço para vocês virem. Se este ano vocês não conseguiram ainda, façam um propósito com o Senhor. Peça que o Senhor lhes dê essa oportunidade para o próximo ano de você participar do discipulado para você aprender a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Diz a palavra assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo,
relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel, o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi o assunto ao céu, assim virá, do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Amém. Gente, uma coisa que eu queria notar, assinalar aqui, que eu tenho percebido nesse tempo que eu fiquei ausente, claro, o crescimento tão grande da igreja, né? Mas eu queria destacar muito a presença tão grande dos jovens, viu? Isso tem uma coisa tão bonita, ver os jovens reunidos, participando, animados. Gente, isso é a maior bênção que pode existir, sabe? Porque são pessoas que estão abraçando a causa de Jesus Cristo, ao invés de estar perdido nesse mundo, né? Então que o Senhor abençoe os jovens dessa igreja ricamente, amém, queridos? Pois bem, Atos é um livro histórico, é um livro que foi escrito por Lucas e é, na realidade, considerado um dos 5 livros históricos, porque os 4 primeiros livros históricos são os evangelhos, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João são livros que contam a biografia de Jesus, contam a história de Jesus. E Atos é um verdadeiro livro de história, relatando como que os primeiros cristãos viviam os ensinamentos de Jesus. Então, praticamente, o livro de Atos é uma continuação dos 4 evangelhos. Lucas, o autor de Atos, ele escreve no primeiro verso aí, ó, vocês leram, nós lemos: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então vocês estão vendo aqui, ele está dizendo, e ele está escrevendo esse livro, mais uma vez, para o destinatário que é Teófilo, assim como foi o Evangelho de Lucas. O Teófilo era um gentio e possivelmente era um gentio de grande projeção na sociedade daquela época, porque lá em Lucas, conforme estamos estudando novamente, Lucas se dirige a Teófilo como ó excelentíssimo Teófilo, isto é, um tratamento que só era reservado para autoridades importantes daquela época, perceberam? Então o que acontece? Na verdade, o livro de Atos é a sequência
do Evangelho de Lucas, como já disse, o que Cristo continuou a fazer por meio do Espírito Santo, assim como é a sequência dos outros evangelhos também. Olhem só, o Evangelho de Mateus, ele termina bem no finalzinho, lá, capítulo 28, de 1 a 10, ele termina com a ressurreição de Cristo, tá? Mateus encerra o seu evangelho com a ressurreição de Cristo. Muito bem. Marcos, o segundo evangelista, encerra o seu relato da biografia de Jesus com a ascensão de Cristo. Então lá, no capítulo 16, verso 19, trata da ascensão de Cristo, finalizando Marcos. Lucas, como é que Lucas termina o seu evangelho? Lucas, no capítulo 24, no verso 49, ele termina com a promessa com a promessa de Cristo da vinda do Espírito Santo. Tá claro? E finalmente, João, com a segunda vinda de Cristo. Estão percebendo? Cada um desses 4 evangelhos termina de uma maneira: com a ressurreição de Cristo, com a ascensão de Cristo, com a promessa da vinda do Espírito Santo e com a promessa de que Jesus virá pela segunda vez. Muito bem. Os 11 primeiros versos do livro de Atos, eles vão exatamente tratar desses 4 temas, gente. Olha que coisa linda. Eles vão, em cada um desses versículos, tratar exatamente desses mesmos temas: da ressurreição, da ascensão, da promessa de Cristo, da vinda do Espírito Santo e da promessa da segunda vinda. Se não, vejamos. Olha aqui. No versículo, vamos ver então a ressurreição de Cristo, né? No versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estão vendo? Então aqui trata da ressurreição de Cristo. Quer dizer, Jesus não havia morrido? Havia morrido. Como é que ele está aqui então se apresentando vivo, comendo com eles, conversando com eles, andando com eles? Isso se trata do momento depois da ressurreição, não é assim? Olhem lá, o verso 4 agora. O verso 4, a ascensão de Cristo está presente no verso 2. Ele diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então tá vendo? O versículo 2, em conformidade com o Evangelho de Marcos, trata da ascensão de Jesus Cristo. Tá claro? Muito bem. Agora, com a promessa da vinda do Espírito, olha o verso 4. É a continuação do Evangelho de Lucas. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, o qual, disse ele, de mim ouvistes. Amém, queridos? Está falando aqui sobre a promessa do Pai. E depois ele fala ainda: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Está vendo? Ele está confirmando a presença do Espírito Santo em continuação ao Evangelho de Lucas. E finalizando essa parte, quando que ele vai tratar da segunda vinda de Cristo? Exatamente no versículo 11. E lhe perguntaram, porque estando, olha o 10, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, enquanto Jesus ascendia aos céus, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E eles perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim o verá do modo como viste subir. Amém, queridos? Estão vendo que coisa linda que é a Sagrada Escritura, gente? É tudo um sistema muito bem concatenado, muito bem organizado. Não tem nada por acaso, não está nada solto. Pois bem, então, o que vai acontecer?
Atos é uma ponte, na verdade, que vai nos levar do conhecimento da vida de Cristo à prática teológica das epístolas. Tá bom? Então é isso que nós temos que entender. É como se fosse uma ponte entre aquilo que Jesus ensinou, tá? Aquilo que Jesus nos mostrou na vida dele aqui, e depois lá aquilo que as cartas vão nos ensinar. Também vamos dizer, esmiuçando muito profundamente aquela doutrina que Jesus deixou. Pois bem, os evangelhos, meus irmãos, nós somos a plateia admiradora de Jesus, tá certo? Quando a gente lê os evangelhos, a gente fica maravilhado com aquilo que Jesus está fazendo. Em Atos, nós que estamos no palco, tá? Em Atos, nós que estamos no palco. Nós estamos levando o evangelho de Jesus. Nos evangelhos, a ênfase é Jesus Cristo, não é? A biografia de Jesus. E em Atos, a ênfase é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Isso tudo vocês vão estudar. Eu tenho certeza que o ano que vem vai ter tanta gente, pastora, querendo se inscrever no discipulado de Atos, que a gente vai ter que dar aula aqui, ó, de tanta gente que vai querer conhecer os primeiros passos da igreja. Muito bem. Cronologicamente, os conteúdos de Atos, do livro de Atos, cobrem mais ou menos um período de 30 anos, que vai do ano 30 depois de Cristo, quando Jesus ascendeu ao céu, até o ano 60, ano em que Paulo leva o evangelho a Roma. Muito bem. Lucas escreveu Atos baseando-se em sua própria experiência, naquilo que ele viveu, naquilo que ele viu, bem como na vivência de outras testemunhas importantíssimas daquela época, como foram Paulo, Silas e Timóteo. Por isso, gente, Atos é a maior fonte de informações que há nas Escrituras sobre a vinda do Espírito Santo, sobre o nascimento da igreja, sobre o começo das missões pelo mundo e a expansão do cristianismo. Não é assim? Assim é o livro de Atos. Agora, qual que seria, para a gente sintetizar esses versículos que nós lemos, um versículo-chave que realmente sintetiza tudo o que o livro quer dizer, o livro de Atos quer tratar? Qual que é, gente? Vocês sabem? Capítulo 1, verso 8, tá? Verso 8. Então vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse é o verso-chave, tá? Esse é o verso fundamental. Vejam, queridos, a simples meditação a respeito desse versículo, que ele, na realidade, ele concretiza o ide. Não é que Mateus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho, não é assim? Batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não é isso que é? Esse é o ide de Jesus. Aqui no versículo 8, Jesus reforça que aquele povo que ouviu a palavra dele, os seus apóstolos, os seus discípulos, eles têm que ir para falar a respeito daquela mensagem. Agora, o simples fato deles estarem ouvindo aquilo, eles devem ter ficado assustados, porque olha o que Jesus fala: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Tá, vamos parar em Jerusalém. Gente, Jerusalém fica na Judéia. Então, vamos lembrar da Palestina. Em cima fica a Galileia, no meio fica Samaria, embaixo fica a Judéia. Muito bem. O que acontecia? Jerusalém ficava numa região ali, e logo ela era o centro, não é? Para ali convergia tudo o que havia de importante no meio judeu. Só que esse povo que estava ouvindo a palavra, e que ouviu muito tempo a palavra, e que conviveu com Jesus diariamente, eles eram galileus, tá? E o que acontecia? Existiam rixas entre aquele povo judeu todo lá. Então os galileus tinham rixa tanto com os samaritanos quanto com os judeus que habitavam na Judéia e que habitavam em Jerusalém. Por quê? Porque os galileus eram considerados como se fossem meio cidadãos de segunda classe, sabe?
Os judeus que moravam em Jerusalém achavam que eles eram os maiorais. Nós somos a elite, tá? Da sociedade judaica. Então eles eram importantes, tinham o nariz empinado. Já os galileus, os que moravam na Galileia, lá em cima, que foi lá que Jesus começou o ministério, esse povo, ele era considerado um povo que se relacionava muito com os estrangeiros, com os gentios. Então eles não eram muito bem vistos no meio dos judeus, do judaísmo. Eles eram judeus, mas eles eram da região da Galileia. Pois muito bem, eles eram meio desprezados. Inclusive, gente, tem determinados lugares, a gente ouve, lê, que era a Galileia dos gentios, que eles chamavam ali a Galileia, certo? Imagine, Galileia dos gentios. A Galileia fazia parte ali da Palestina, do reino de Israel, não é? Pois muito bem, então o que acontecia? A primeira batalha que eles iam enfrentar era uma batalha de ter que levar a palavra de Deus a Jerusalém, naquela região que era um povo antipático, que se achava superior. Muito bem. Aí depois eles falam assim, Jesus falou para eles assim: vocês vão lá para Jerusalém, onde vocês vão começar, como vocês vão para toda a Judéia e Samaria. Tá? Então, além de Jerusalém, que era difícil, tinha que ir no resto da Judéia, pregar o evangelho. E eles tinham que ir também para Samaria, que era tudo ali por perto, né, gente? Tudo era ali pertinho. Só que Samaria era um outro lugar também que era problemático. Os galileus tinham dificuldade de relacionamento com eles. Por quê? Porque na época que os assírios tomaram o reino do norte, o que aconteceu? Eles colonizaram aquela região e muitos colonos que vieram da Síria casaram-se com as mulheres israelitas dali. E aí o que aconteceu? Começou a infiltrar no meio do judaísmo novas ideias, novas culturas, novos princípios religiosos, de tal maneira que o povo da Samaria não adorava em Jerusalém no templo. Eles adoravam no Monte Gerizim. É isso, pastor? É isso, né? Perceberam? Então o que acontece? Mais uma rixa que eles tinham. Tanto que vocês conhecem nos evangelhos o problema que tinha com os samaritanos, não é? Muito bem. Então, olha só, eles já começaram a pensar: gente, nós vamos ter que enfrentar cada parada para poder ministrar, ensinar aquilo que nós vimos e testemunhamos da vida com Jesus. E o pior de tudo, eles tinham que ir até os confins da terra. E para eles, queridos, os confins da terra, na cabecinha deles, daquele povo que habitava aquele lugar, era simplesmente o Império Romano. Então eles achavam, entenderam que eles tinham que levar o Evangelho por toda aquela região, inclusive em todo o domínio que o Império Romano exercia, que era um domínio grande, né? Mal sabiam eles, não é verdade, que esses limites, meus queridos, foram extrapolados e muito, né? Sendo o Evangelho e as primeiras viagens missionárias alcançado lá a Europa, não é? Alcançado aquela outra parte ali da Turquia, da Síria, e depois vindo mais para o Ocidente, enfim, todos os confins da Terra, e até hoje isso está se concretizando, não é verdade? Está claro, queridos? Muito bem. Outra coisa que é importante falar para vocês quando esse povo que estava ali, e que é uma coisa muito importante, porque quando Jesus falou para eles isto, Jesus falou: vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês têm que ir, vocês têm que falar, vocês têm que ir para lá e para cá. O que eles fizeram? Eles não começaram a pensar: bom, então vamos sair já, então vamos pegar nossas coisas e vamos começar a nossa missão. Eles fizeram isso. Não confiaram no seu próprio conhecimento, mas eles esperaram, eles aguardaram a hora que viesse o Espírito Santo que Jesus havia prometido, né? Então, eles não foram ansiosos, como nós somos, né? Eles não foram, eles aguardaram, eles esperaram até o momento em que veio Pentecostes, que está no capítulo 2, está lá para frente. Mas eles obedeceram, perseveraram e esperaram. Muito bem. Agora, o que o livro, de uma maneira geral, de Atos, vai falar? Ele vai fazer o seguinte: do capítulo 1 do livro de Atos ao capítulo 7, ele vai, Lucas, descrever a igreja estabelecida em Jerusalém. O que Jesus falou? Não era para ir primeiro para Jerusalém?
Pois eles fizeram isso. Do capítulo 1 até o capítulo 7, eles ficaram em Jerusalém pregando a palavra de Deus. O que eles estavam fazendo? Eles estavam ensinando basicamente para judeus. Este é o momento chamado de estabelecimento da igreja, tá? Muito bem. Segunda parte do livro de Atos, do capítulo 8 ao capítulo 12, ocorre a perseguição à igreja de Jerusalém. Certo, queridos? Então, no livro todo de Atos, do capítulo 8 ao capítulo 12, acontece a perseguição da igreja em Jerusalém. Esse primeiro período de estabelecimento da igreja durou mais ou menos 2 anos, em que eles estiveram por ali ministrando a palavra. O que aconteceu? O Espírito Santo de Deus, gente, usou uma perseguição muito grande lá em Jerusalém para empurrar os crentes, os cristãos daquela época, além dos limites em que eles já estavam até confortavelmente pregando a palavra de Deus. Estão percebendo? Então, o que o Espírito Santo usou? A estratégia de permitir uma perseguição para que eles saíssem. E, como resultado, a igreja espalhou-se pela Judéia e Samaria. Olhem que coisa linda, tá? Cumprimento da palavra de Jesus Cristo. A igreja expandiu-se para a Judéia e Samaria. Durante 13 anos, meus irmãos, estes crentes levaram o evangelho para os gentios vizinhos, tá? Porque além ali da Judéia e da Samaria, eles entraram também, foram subindo para a Síria e para a Turquia. Então eles saíram dos limites ali, que era Israel, e foram avançando para a Turquia e para a Síria. E depois, para finalizar a divisão do livro de Atos, a terceira parte vai do capítulo 13 ao capítulo 28. E o que acontece nesse momento? Nesse momento ocorre a fase da ampliação da igreja. A segunda fase da expansão, a terceira da ampliação. Então, se você for pegar no livro de Atos, no capítulo 13, do verso 1 ao 3, a palavra diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Muito bem. Capítulo 13 ao capítulo 28, o que acontece? Aí verdadeiramente é aquela ampliação enorme, que são aquelas viagens missionárias que Paulo realiza bem para longe daquele centro em que havia sido o início da igreja primitiva. Ok? Vejam só. Quando ocorre nessa segunda fase, aqui a fase da expansão que eu falei para vocês, o momento da perseguição de Jerusalém, dos cristãos que estavam ali, quem foi uma das figuras bem importantes que perseguia o povo? Pode falar. Paulo, que na época era chamado de Saulo. Mas por que é Paulo e Saulo? Quem que é? Saulo é Paulo. Olha, até aqui, até esse momento, ele é chamado de Saulo, porque Saulo era o nome hebraico de Paulo. E Paulo era o mesmo nome, só que era em romano e gentio. Perceberam? Então, até este momento que Saulo não conhecia a palavra, ele era um perseguidor dos cristãos, ele é chamado de Saulo. Quando ele, no capítulo 9, ele se converte, ele tem um encontro espetacular com Deus, com Jesus, ele se transforma de Saulo em Paulo. Ele usa o nome gentio, porque esse Paulo foi o grande apóstolo evangelizador dos gentios. Amém, queridos? Tá? No começo do capítulo 1 até o capítulo 7, foi Pedro que foi a figura importante. Depois para diante foi Paulo. Não é que todos nós sabemos daquilo que Paulo fez. É claro que, sendo todos eles instrumentos do Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho. Amém, queridos? Muito bem. Antioquia ficava na Síria. Este período, que foi quando Paulo saiu de lá da Antioquia e foi para outras regiões mais distantes, atravessando o Mediterrâneo, chegando à Grécia e finalmente a Roma, né? E a Roma, que era o centro do Império Romano,
e Paulo chega lá, esse período durou 15 anos, queridos. 15 anos Paulo fez viagens missionárias. Imagine o que ele não passou, tá? E ele termina o evangelho esperando uma audiência, olha que coisa linda, com César, o imperador romano. Paulo estava esperando uma audiência com César. Assim que termina. E ele diz, Lucas diz assim, finalizando: pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Pois é, os apóstolos, todos os apóstolos, esse povo lá que andava com Jesus, os apóstolos principalmente, eles foram martirizados, tá? Cada um morreu de um jeito pior que o outro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado e assim por diante. Então, gente, pensa bem. A gente quando pensa, ai meu Deus, que duro, eu vou ter que evangelizar, ai, não sei falar a palavra de Deus, eu tenho que ir na igreja, é longe. Gente, olha o que esses homens fizeram. Olha o que esses homens e mulheres, porque lembra, as mulheres também faziam parte ativa do ministério, entenderam? Então era uma gente intrépida, era uma gente corajosa, era uma gente que tinha força. Ninguém ficou lá na moleza falando, não vou, hoje eu não estou bem, hoje é ou não é? Então isso é fundamental. E queridos, como é que nós podemos aplicar isso na nossa própria vida? É igualzinho, está escrito aqui, da expansão do Evangelho, igualzinho. Por quê? A história da igreja que é relatada, ela aplica-se ao nosso próprio desenvolvimento cristão. Nós também passamos por 3 estágios. O primeiro estágio é o estabelecimento. Assim como a igreja foi estabelecida, o primeiro estágio é do estabelecimento. É o momento em que nós temos um encontro com Jesus. É o momento em que nós conhecemos Jesus. É o momento em que nós despojamos do velho homem, que nós enxergamos e olhamos toda a nossa miséria, toda a nossa pobreza, todo o nosso lixo interior e a nossa total impossibilidade de salvação. Esse é o momento do estabelecimento, é o momento em que recebemos Jesus. É o momento em que é um momento maravilhoso, é o momento em que a gente se alegra, é o momento em que a gente vibra, é o momento, como diz a pastora Meire, do primeiro amor, da primeira paixão, né? Aquela coisa maravilhosa. Esse é o momento do estabelecimento. Aí vem o segundo momento na vida do crente, que é o momento da expansão. Aí o que acontece? A hora que Jesus entrou na vida do cristão, a hora que Jesus falou, não, esse é meu, tá? Esse é meu, só que esse meu aí, ele tá meio feio. Eu preciso dar uma burilada nele, eu tenho que dar uma trabalhada nele para ficar do jeito que eu quero. Aí é o momento das provas e das perseguições. Aí é o momento em que vem as dores, os desconfortos, os desapontamentos, e o nosso interior vai passando por transformações. Então nessa hora tem gente que desanima, tem gente que fala, mas eu não achei que fosse assim, eu achei que fosse tão diferente que Jesus, né? Achei que tudo ia ser um mar de rosas para mim, e nós sabemos que não é. Então o que acontece? Esse é o momento da prova, esse é o momento do teste, esse é o momento que Jesus está nos treinando para que sejamos verdadeiros guerreiros valorosos, como foram esses nossos, os que nos antecederam. Tá certo? Finalmente, a terceira fase, que é a fase da ampliação, é aquele momento que depois que a gente passou por lutas, que a gente levou lambada, que a gente já sofreu, que a gente passou por cada situação, mas a gente permaneceu firme. A gente tem vitória, não é só na vida eterna, a gente tem vitória aqui. A gente se coloca diante de Deus, a gente obedece ao Senhor e a gente fala, eu vou conquistar isso que eu estou batalhando em nome de Jesus. E a gente recebe a vitória, a gente recebe as colheitas, a gente recebe os presentes. Esse é o momento da ampliação. É o momento então que Jesus Cristo, percebendo que nós somos campeões, mais que vencedores, Ele nos usa de forma maravilhosa para levar o evangelho dele ao mundo perdido. Amém, queridos? A pergunta que eu faço para vocês hoje: em qual dessas fases você está agora? Em qual dessas fases você está? Você está na primeira fase, apaixonado por Jesus, agora que você encontrou Jesus, que você se converteu, tá? Ou você está na segunda fase, está passando por cada luta, por cada provação,
Você está na dúvida, será que eu fico ou será que eu desisto? Será que eu permaneço ou será que eu vou buscar outra coisa que está muito difícil? Essa é essa fase, né? E a terceira fase é aquela fase que você falou, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena. Eu sofri, eu tenho penado, eu tenho sofrido. As circunstâncias têm sido adversas, mas o Senhor tem estado comigo. Eu tenho tido comunhão com Deus. Eu tenho vencido a luta, porque eu sou mais que vencedora. Deus tem me renovado, Deus tem me transformado. Eu vou continuar, eu estou cheio de problemas, cheio. Mas eu sei que o Senhor peleja por mim. E eu vou permanecer como aqueles apóstolos permaneceram, fiéis até o último dia. Amém, queridos? Isso é que nós temos que pensar. E uma coisa eu digo para vocês: seja a fase em que vocês estiverem, seja na primeira fase do estabelecimento, na segunda da expansão ou na terceira da ampliação, lembrem-se, aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Esse é o nosso Deus. Filipenses 1:6 fala exatamente sobre isso, né? Então, essa é a nossa certeza, essa é a nossa garantia de que nós podemos permanecer firmes. Queridos, um estudioso das Escrituras chamado Ray Stedman, ele diz assim: nos evangelhos, Jesus fez através do seu próprio corpo físico, mas em Atos, ele está fazendo através dos corpos de homens e mulheres que são habitados por sua vida. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda, nós fomos agraciados, nós somos escolhidos para recebermos Jesus e sermos mensageiros da sua palavra. Pensa bem que honra para nós. E nós nem sempre valorizamos isso. Nós só estamos diante de Deus, em geral, pedindo, esperando que Ele nos dê aqui tudo aquilo que nós desejamos. Mas não pensamos na maravilhosa escolha que Ele fez de cada um de nós. Sem olhar para o nosso interior, sem ver as nossas limitações. Mas Ele confiou em nós. Ele falou, não, eu quero contar com você. Então, queridos, é isso que nós precisamos fazer. E esse mesmo em Cristo em nós vai permitir que nós trabalhemos pelo poder de seu Espírito Santo, que foi o que Ele fez, foi o que Ele deixou aqui, não é verdade? Foi por meio do Espírito Santo. Queridos, esse Ray Stedman, ele diz que, e é uma verdade, que o livro de Atos é um livro inconcluso. É um livro inconcluso. Por quê? Ele está inacabado. Porque ele ainda está sendo escrito na minha vida, na sua vida, na vida de todos os cristãos que carregam a chama do Evangelho de Cristo Jesus. Perceberam? Então nós fazemos parte do livro de Atos. Nós estamos inseridos nesse livro, que não se finalizou ainda. Os primeiros que viveram essa experiência, como nós sabemos, foram os apóstolos, né? Esses verdadeiramente tiveram aquele privilégio maravilhoso de conviver com o Mestre, né? E mesmo depois da ressurreição, Jesus esteve entre eles durante 40 dias, não é? Para depois subir aos céus. Nesse tempo todo, Jesus falou para eles que eles não deveriam se afastar de Jerusalém, que eles deveriam ficar firmes até que se cumprisse a promessa do Pai, porque era preciso que Ele fosse para que o Espírito viesse. E olha que coisa maravilhosa. A mensagem de Jesus, Ele não falou que a mensagem dele continuaria por meio de um anjo, ou por meio de uma voz troante, como era a voz de Deus, igual lá na época de Moisés. Não. Jesus nos deixou a presença do Espírito Santo. Quando Jesus foi, veio o Espírito Santo, e Jesus nos deu essa missão maravilhosa de que o Evangelho fosse transmitido por meio de pessoas frágeis e falíveis como nós, tá? Somos nós, queridos. Não somos perfeitos. Portanto, meu irmão, minha irmã, não desanime. Não pense que você não vale nada. Não pense que você não adianta mesmo. Não pense que você anda um pouco, daí você tropeça, daí parece que você volta para trás. Não pense isso, não. Isso o inimigo quer colocar na tua mente.
tá? O que acontece na realidade é que nós recebemos essa missão maravilhosa e o Espírito Santo está em nós. Como que o Espírito Santo está em nós? Aquele mesmo Espírito que desceu sobre aquele povo, como diz aqui no capítulo 2, esse mesmo Espírito está conosco hoje, não é? Isso é fundamental. E olhem só, a estratégia de Deus foi uma estratégia tão perfeita quando ele viu o homem caído lá, quando ele viu o pecado cometido, e quando ele viu tudo estragado, aquele plano que ele havia feito. E imediatamente ele já criou uma estratégia, pensou em Jesus que viria para cá e pagaria com sua própria vida os pecados, nos restabelecendo o relacionamento do homem com o Senhor. E a estratégia que Deus teve de permitir que seu filho fosse encarnado, feito carne, e viesse para cá para estabelecer o seu reino nesta terra, deve-se a dois eventos fundamentais, tá? Pensem que são dois eventos fundamentais. Muita gente pensa que o nascimento de Jesus Cristo é o evento mais importante do cristianismo. Mais importante que o nascimento é a ressurreição de Jesus. Amém, queridos? Porque a ressurreição de Jesus deu fim à morte eterna, derrotou Satanás, que achava que ele tinha vencido, tanto que ele ficou exultante quando ele viu Jesus na cruz. Só que quando Jesus ressuscitou, Jesus realmente colocou abaixo de seus pés. Aleluia. Amém, queridos? Então vejam, sua ressurreição foi um evento maravilhoso. Este fato é o mais importante do cristianismo. O terceiro verso de Atos nos dá incontestável prova disso. Não apenas permitiu que ele fosse visto em seu corpo ressurreto, mas estar com eles por um período de tempo. Viram-no, ouviram-no, falaram com ele. Jesus ressuscitou e ele foi visto e ele foi ouvido pessoalmente, entenderam? Então isso foi uma coisa maravilhosa. Isso foi verdadeiramente a derrota da morte. Segunda estratégia, a primeira foi a ressurreição. E a segunda estratégia, a descida do Espírito Santo. Esse é o segundo evento mais importante das Escrituras. O poder que encheu Jesus em seu ministério terreno, encheria os discípulos, como foi feito em Atos 2, e nos encheu a nós, e nos enche e encherá todos aqueles que se curvarem perante Jesus Cristo e o receberem como Senhor e Salvador de suas vidas. 1 Coríntios 12 diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Na ressurreição, queridos, houve uma liberação extraordinária de poder. Quando Jesus ressuscitou, vocês podem imaginar a liberação de poder que aconteceu. Jesus saindo dali, sendo tirada, removida a pedra, uma pedra imensa que estava na porta do sepulcro. Tal foi a liberação de poder que aconteceu com a ressurreição de Jesus, não é? Em Pentecostes, meus irmãos, houve a transferência de poder, entenderam? Com a ressurreição, houve a liberação de poder. E, como em Pentecostes, houve a transferência de poder. Esse poder que os apóstolos receberam e que todos nós recebemos. Amém, queridos? E como eu disse, a instrução de Jesus, que está no capítulo 1, no verso 4, era esperar. Olha lá. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Era para esperar, não era para sair desesperado falando de Jesus, tá? E no verso 5 está escrito: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então o que acontece? João batizava o povo na água como símbolo de seu desejo de identidade com o ministério e propósito de Jesus. Por isso João batizava na água. Jesus, entretanto, prometeu um outro batismo, do Espírito Santo. Como resultado daquele batismo, ele deu para cada um de nós
o poder, tá? Isso que Jesus nos deu poder. Como diz aqui Romanos 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, tá? E por que era importante, irmãos, o Espírito Santo de Deus? O que o Espírito Santo poderia fazer e faz até hoje? Eu tenho numa nota da minha Bíblia uma explicação muito interessante. Quando, no capítulo 16 de João, de 8 a 11, João diz assim: quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Agora vejam, a nota da minha Bíblia diz assim: o Espírito, através de apóstolos, evangelistas e pregadores, convencerá o mundo. Somos nós que convencemos? Não somos nós. Não somos nós. Às vezes a gente fica falando, papagueando, matraqueando no ouvido dos outros, insistindo. Não somos nós. É o Espírito Santo que convencerá o mundo. Convencer significa apresentar a verdade do Evangelho de maneira tão clara que os homens possam aceitá-la ou rejeitá-la inteligentemente. Isto é, convencerá os homens da veracidade do Evangelho. O Espírito ajudará a quebrar a indiferença que o pagão típico tem para com a presença do pecado em sua vida, seu descaso para com a justiça e a sua desatenção para com as advertências sobre o juízo vindouro. Queridos, por isso o Espírito Santo está aqui, para todas essas coisas, para que nós tenhamos bem presente na nossa mente e para que nós possamos falar para o mundo que o homem cometeu pecado, nós estávamos condenados à morte eterna, Jesus nos salvou, Jesus nos resgatou, e essa verdade nós temos que passar para o mundo, que vai ou aceitar ou rejeitar, mas é nosso dever e nossa obrigação fazê-lo. Amém, queridos? E o Espírito Santo que vai mostrar e vai nos fazer sentir o descaso para com a justiça e nos a toda hora chamar a atenção para a desatenção que muitas vezes nós temos sobre as advertências do mundo, do juízo vindouro. Muitas vezes a gente fala: ah, não, Deus é misericordioso, Ele vai me perdoar. Não, eu nem me preocupo com isso, porque eu tenho certeza, eu estou salvo, Ele vai me perdoar, eu não tenho preocupado, não tenho que fazer nada. Realmente, você não tem que fazer nada, porque você recebeu de graça a salvação, tá? Só que nós temos que nos esforçar, não é verdade? Para que nós possamos construir a nossa santificação e para que nós tenhamos galardão quando nós chegarmos diante do trono de Deus. Amém, queridos? Tá? E para finalizar agora, tá? O que nós vimos? Como que esse povo que estava lá ouvindo aquelas palavras, né? E é tão bonito, gente. Tem tanta coisa para falar para vocês, mas fica muito longo. Aqui quando eles perguntam: Senhor, no verso 6, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Quer dizer, eles estavam desesperados, né? Para que Deus pudesse mandar alguém que pudesse libertá-los do Império Romano, do jugo, da escravidão, da servidão. Eles estavam pensando nisso. Mas Jesus é tão maravilhoso. Jesus não falou: gente, não é nada disso que vocês estão pensando. Ele não falou isso. Ele não disse, não contradisse eles naquele momento. Jesus disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Olha como Jesus era maravilhoso, gente, né? Ele não deu um passar fora neles falando: isso não interessa. Não é isso que vai acontecer. Já falei tanto para vocês não entenderam? Não vos compete saber, né? E depois, em Atos, do 12 ao 14, olha que coisa maravilhosa que eles fizeram. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival. Olival é o mesmo monte das oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, tá? Mais ou menos 1 quilômetro, 2 quilômetros, sei lá, por aí. Quando ali entraram, voltaram para Jerusalém, né? Subiram para o cenáculo. O que era o cenáculo? O cenáculo não era aquele local onde Jesus havia estado com eles naquela ceia? Subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago.
Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Queridos, que lição nós temos que tirar disso daqui? A obediência. Mais uma vez, eles foram obedientes, esperaram e foram obedientes. Ao invés de tentar espalhar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo, com o próprio conhecimento que eles tinham, e vamos falar a verdade, eles tinham conhecimento, hein? Eles conviveram com Jesus e sabiam tudo de Jesus. Ao invés de eles já saírem fazendo isso, não, eles esperaram, como eu disse, para que eles pudessem receber o poder do Espírito Santo e para que o Espírito Santo pudesse enchê-los com a vitalidade espiritual necessária para irem e mudarem o mundo. Amém, queridos? Assim também estamos nós aqui hoje, né, queridos? Estamos aqui reunidos porque somos aqueles que espalham, somos aqueles que propagam, somos aqueles que obedecemos o ID de Jesus e que recebemos a graça de sermos convertidos. E estamos agora empenhados na tarefa de levar a palavra de Deus a todas as pessoas das nossas relações, não é? Agora, nós temos que ter certeza e clareza de que nós precisamos conhecer essa palavra. Porque para você anunciar esse Jesus Cristo, gente, isso não pode ser feito de qualquer forma. Não pode. Se eles, os apóstolos, que tinham conhecido, tinham convivido com ele, não ousaram fazer isso de qualquer forma, nós também não podemos. Não podemos sair por aí falando e falar bobagem. Como é que nós podemos falar aquilo que é correto? Lendo a palavra. Lendo a palavra. Estudando a palavra. Nos reunindo. Estudando. Porque o Espírito Santo de Deus vai nos lembrar daquilo que nós já lemos. Agora, se nós não lemos, se nós não estudarmos, ele não vai enfiar na nossa cabeça. Tá? Nós precisamos fazer a nossa parte. Amém, queridos? Então, eu quero deixar para vocês essa palavra. Que vocês sejam revestidos do Espírito Santo, mais uma vez. Que o Senhor possa dar para vocês uma porção dobrada do amor deles. Que vocês possam restaurar o relacionamento com Ele. Que vocês possam, aqueles que já estão firmes, possam permanecer. Aqueles que estão ainda em dúvida se eu vou, se eu não vou, possam realmente falar, não, esse Jesus eu quero para mim, vale a pena. Aqueles que foram, conhecem, já fizeram compromisso, mas estão meio desanimados, pensem, queridos, que o Espírito Santo de Deus, que vocês receberam já no batismo, que esse Espírito Santo de Deus está aqui, hoje, agora, todos os dias, para renová-los para a obra maravilhosa que eles têm com vocês, que Ele tem com vocês. Amém, queridos? Levante-se, queridos, vamos orar? Eu não vou nem pedir para vocês virem à frente, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui, se eu dissesse quem tem vontade de ser renovado no Espírito Santo, acho que a igreja toda viria à frente, né? Então, permaneça no seu lugar, abaixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensinou, o Senhor nos ensina todos os dias, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque as Tuas palavras estão aqui, Senhor, gravadas, grafadas, ó Deus, de forma que nós possamos, ó Pai, lê-las e relê-las, Pai, e a cada novo dia, Senhor, aprender coisas novas, ter revelações, Senhor, ter conhecimento, Pai, e sobretudo, Pai, sermos renovados e abastecidos com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, que os meus irmãos possam ser renovados, ó Deus, em Ti nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa, Senhor, derramar uma unção especial, renovadora, Senhor, animadora, restauradora, saradora, libertadora, Senhor. De modo a que cada um dos meus irmãos que está aqui nesta manhã, ou que me ouve pela internet, que possa sentir um renovo especial, o fogo do Espírito Santo de Deus percorrer o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, de modo a que possamos, com nova energia dada pelo Espírito Santo, possamos continuar a nossa caminhada, possamos continuar a cumprir o ID de Jesus Cristo,
expandindo dessa forma, como assim Jesus quis que nós fizéssemos, o reino de Deus nesta terra. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Obrigado, Deus, porque tem sido maravilhoso com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida da Seminha, pela maneira, Senhor, que Tu trouxeste através dela o esclarecimento de muitas coisas para as nossas vidas. O Teu abençoar sobre as nossas vidas, que a Tua paz continue em nosso meio e que as Tuas misericórdias continuem nos trazendo a paz. A paz sobre Israel. Abençoe cada igreja evangélica dessa cidade, para a honra